Sabe aquela sensação de você estar atrasado? Aquela sensação de todo mundo está vivendo algo extraordinário e eu não? Aquela sensação de você estar numa corrida e parece que todo mundo está te ultrapassando, você está muito distante da chegada. Aquela sensação que você para e pensa, eu perdi todas as oportunidades, eu não consegui nada ainda na vida. É aquela sensação de se sentir um fracassado, aquela sensação de você achar que Deus não vai fazer na sua vida, que as promessas de Deus não vão realizar, sabe? É aquela crise dos 20 anos de idade. Então talvez você está aí com mais de 20 anos, de 18 para cima, e você está vivendo isso. E eu quero te dar uns conselhos aqui, segundo a vontade de Deus aqui, sobre isso, porque às vezes acontece essa situação na nossa vida. E eu comecei a pegar alguns pontos que o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu creio que vai te ajudar muito nessa caminhada. Você entender que você não está atrasado. Você precisa entender que você está no tempo certo de Deus para sua vida. Mas isso é algo importante. Você entender aonde você tem que estar, aonde Deus quer que você esteja, para assim que Ele possa fazer essa boa obra na sua vida. Então, bora que bora. Deixa um like aí, vamos que vamos. Eu anotei alguns pontos poderosos aqui que a gente precisa entender. Às vezes nós que somos homens, ou talvez você, mulher que está me assistindo, talvez você está passando por um momento que você fala assim, cara, eu não consegui nada da vida ainda. Cara, meu Deus, as oportunidades se passaram. As promessas de Deus não estão acontecendo na minha vida. E a gente tem que parar de ver com a expectativa humana. Muitas das vezes a gente está colocando o nosso tempo no tempo de Deus. E muitas das vezes isso é totalmente diferente. Porque o tempo de Deus para a sua vida é diferente. O tempo de Deus para a minha vida é diferente do tempo de Deus para a sua vida. Então por isso que muitas das vezes você vai ver pessoas vivendo extraordinário, vivendo coisas grandes na mesma idade que você tem. Só que o que acontece? Essas pessoas, o Senhor trabalhou de uma forma. Por quê? Talvez o caráter dessas pessoas já está moldado. Talvez essas pessoas já estão fortificadas. E talvez é isso que você precisa se preocupar hoje. O que eu preciso fazer para viver tudo que Deus tem para mim? Será que eu estou no tempo certo? O que Deus quer de mim? E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que todos que Deus chamaram teve um tempo diferente. Olha para você ver. Eu comecei a dar uma pesquisada. Abraão, ele tinha 75 anos quando foi chamado pelo Senhor. Pensa aí, 75 anos. Tudo que Abraão viveu aos 76, desde pequeno até os 75 anos. Pensa para você ver, foi os 75 anos que depois que o Senhor chamou ele. Depois eu comecei a dar uma olhada, Noé tinha mais de 500 anos quando começou a fazer a arca. 500 anos o cara tinha. Pensa para você ver, Jesus ele começou o seu ministério ali, né? Apesar que Jesus ensinava no templo ali, quando ele já era bem novo, ele já ensinava as pessoas no templo, mas ele começou o ministério dele com apenas 30 anos. Davi ele começou o seu reinado com 30 anos, ele foi ungido com 15 ali, mas teve todo esse processo para ele viver tudo que Deus tinha para ele. E olha você ver, dos 15 anos até os 30, ou seja, passou 15 anos de preparo para a promessa acontecer. E José, ele tinha 30 anos quando começou a ser governador. E a Bíblia fala, algumas passagens, que demorou 13 anos para a promessa se cumprir. Ou seja, ele tinha 17 anos quando ele teve o sonho. E com 30 anos, ele foi viver a vontade de Deus, que era ser governador, os sonhos dele. E talvez a gente fica nesse pensamento, eu estou atrasado. Mas espera aí, você está atrasado competindo com quem? Talvez você está colocando você está se colocando em um lugar que, eu tô comparando com fulano. Só que fulano já começou bem antes que você. Não dá para você ter os mesmos resultados que fulano, porque talvez fulano começou bem antes de você. Então você precisa calmar o seu coração nesse quesito. Às vezes a gente esquece
que Eclesiástico 3, a Bíblia nos fala que há tempo para todas as coisas. Ou seja, para tudo tem um tempo certo. Tem um tempo para colher, um tempo para plantar, um tempo para colher. Tem um tempo para você chorar, um tempo para você sorrir. Então você precisa entender isso, que tudo tem um tempo. E para a sua vida também tem um tempo. Só que eu preciso que você esteja 100% em Cristo para entender que você está sendo cuidado e moldado pelo Senhor Jesus. Uma bênção antes da hora, ela vai se tornar maldição. E cara, uma coisa que o Senhor não quer é que você seja destruído no caminho. Uma coisa que o Senhor não quer é que você se perca no caminho. Já parou para pensar que se você colocar um carro em uma criança de 5 anos de idade para dirigir, ela vai bater o carro, ela vai destruir aquilo, talvez ela vai se destruir até si próprio. Então, talvez o Senhor o Senhor está te moldando nesse futuro. O Senhor ele está cuidando de você nesse futuro. O Senhor ele está formando o seu caráter. A Bíblia conta que nós somos como uma árvore plantada nos ribeiros, né? Em Salmos, eu deixei até uma passagem um pouco da Bíblia aqui, para a gente entender. Deixa eu pregar aqui, para a gente entender. Em Salmos, olha para ver que coisa linda. Em Salmos 1, a Bíblia vai dizer que aquele aquele que anda segundo o coração do Senhor, aquele que tem satisfação na lei do Senhor, aquele que na lei do Senhor medita dia e noite, ele será plantado junto às águas correntes, junto às correntes das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Olha que coisa linda, ele está plantado junto às correntes das águas e ela dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, na estação certa dá o seu fruto. E tudo que colocar as mãos prospera. Olha para você ver que coisa linda. E talvez você está querendo viver em um tempo de estação de outra pessoa. Talvez você está querendo viver a estação de outra pessoa. E por isso que você fica se culpando, fica se cobrando, meu Deus, eu sou um fracassado, eu estou atrasado, nada está dando certo na minha vida. Mas você precisa entender que você vai dar o seu fruto na estação própria. Ou seja, no tempo do Senhor. E você precisa acalmar o seu coração. Jeremias 17 há uma palavra que é muito linda, que eu acho que é perfeita para esse cenário. Jeremias 17, olha que coisa linda. A Bíblia vai falar que aquele que confia no Senhor, ele será plantado junto às águas também. Olha para você ver. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, aquele que é bendito, aquele que confia no Senhor. Ou seja, descansa no Senhor. Onde a esperança, sabe? A esperança está no Senhor Jesus. Ou seja, você está no tempo onde que a sua esperança assim no Senhor Jesus vai dizer: eu estou no tempo certo do Senhor Jesus. Sabe? É o tempo de você começar a declarar e falar assim: eu creio que eu confio no Senhor, eu estou no tempo certo, as promessas do Senhor vão acontecer na minha vida. Você precisa acreditar nisso. E bendito, cuja esperança do Senhor, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando venha calor, as suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Quando vem o calor, não receia. No ano de sequidão não se perturba, as suas folhas são sempre verdes. Ou seja, no tempo de circunstância adversa, no tempo onde só há sequidão, aquele que confia no Senhor, ele continua dando seu fruto. Independente da circunstância, ele dá ao fruto. Por quê? Porque é do Senhor, tudo que ele colocar as mãos prospera. E talvez você não está vivendo as vontades do Senhor porque você ainda não confia totalmente no Senhor. E vou falar, não é fácil confiar.
Porque confiar vai além das nossas expectativas. Porque a gente vê na nossa realidade. E ver na nossa realidade quando Deus chama a gente para viver algo, parece que é impossível. Só que a gente precisa entender que quando Ele chama, Ele faz. E talvez você está no tempo de preparo. Uma vez eu escutei que se você plantar uma planta e você jogar muita água nela, ou seja, ela vai se afogar e morrer. Ou seja, até nisso o Senhor Jesus. Então Ele dá para você na medida certa, porque é aquilo que você suporta. Mas, Felipe, eu quero viver o extraordinário do Senhor. Agora é o tempo de você perguntar para o seu Pai: Senhor Jesus, o que você quer que eu faça? Senhor Jesus, aonde você quer que eu esteja? Senhor Jesus, qual que é o tempo do Senhor para mim? O que é para eu fazer nesse momento? E a partir daí você vai começar a tomar suas decisões. Jeremias 33, versículo 3 diz que clamarei, respondeste e anunciarei as coisas grandes que não fiz. Então falta para você começar a clamar ao Senhor. Perguntar para o Senhor: Senhor, qual que é o momento? Qual é o meu momento? Senhor Jesus, o que eu preciso fazer nesse exato momento? Senhor Jesus, eu preciso fazer isso ou aquilo. E através disso, você vai ter a resposta do céu para sua vida. Então entenda, para todo mundo tem um tempo. E para você não vai ser diferente. Você tem um tempo certo. O Senhor Jesus, Ele te escolheu. E Ele colocou você no momento certo, onde Ele quer que você esteja, para você frutificar, para você aprender. E a partir de aí, Ele começar a elevar você, a começar a trazer mais bênçãos, mais vitória. Seja em todas as áreas. Seja em todas as áreas, assim. Na bênção espiritual, na bênção material, na bênção financeira, na bênção sentimental. Todas as áreas você precisa estar pronto. Deus precisa te moldar para você receber mais. A porção do céu para sua vida é infinita, ela não para. Mas quantas vazios você tem? Quantas vazios você tem ali para receber? Então, acalma seu coração nesse dia. Você não é um fracassado. Entenda que você está no tempo de Deus na sua vida e que o Senhor, Ele está te moldando para você viver um extraordinário. Então, confia nesse Senhor, o seu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque os sonhos dele são mais altos para nós. Confia nele e descansa, porque Ele tudo fará. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe seus comentários aqui. Que Jesus te abençoe.